Fala pessoal, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. Quem não me conhece, sou Evandro Lima, sou analista da Rico, professor e também tutor da Exped School. Semanalmente a gente tem esse encontro marcado sempre aqui às 8 da noite, onde eu procuro dar para vocês uma visão do mercado, principalmente em cima do nosso carro-chefe, do nosso índice Bovespa. E claro, sempre quando eu identificar alguma oportunidade, alguma possibilidade no modo swing trade, aqui vocês vão conhecê-las em primeira mão. Mas já sabe, né? Antes de começar, já vai deixando aqui o seu joinha. Se você é novo, se inscreve no canal e também clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora, vamos lá. Bom, essa semana realmente foi uma semana muito importante e muito positiva. A gente teve aqui um fechamento bastante forte do nosso índice Bovespa nesse último pregão de sexta-feira, onde ele fechou batendo na trave, brigando quase a região de resistência, não é um número exato, tá pessoal? Por isso que eu estou colocando região de 114.500. E notem no gráfico que ele está aqui grudadinho nela. Então, se a gente tiver mais um pregão positivo amanhã ou aí durante essa semana, confirma o rompimento e ufa, finalmente a reversão de tendência, que é o que todo mundo está querendo, a virada dele para cima, a reversão de tendência para alta. E diante desse cenário, claro que oportunidades, possibilidades de compra vão começar a aparecer. Nessa última semana, sexta-feira mesmo, né, a BOVA11, que é o espelho do índice Bovespa, já deu acionamento. Infelizmente eu perdi uma oportunidade de compra que foi BB Seguridade, coloquei um critério um pouco cauteloso aí de esperar a primeira hora do pregão, até por conta da Copel que tinha dado acionamento um dia antes e por conta desse critério da primeira hora, ela acionou e depois voltou forte para baixo. No dia seguinte eu identifiquei uma outra oportunidade com BB Seguridade e resolvi segurar um pouquinho por esse critério. Só que essa rompeu logo no começo do pregão e literalmente voou. Paciência. Então tudo, né, não existe critério perfeito, tudo lá tem seus prós e contras, né? Vantagens e desvantagens, aí cabe a cada um avaliar aí o que é melhor seguir. De qualquer forma, o mais importante de tudo isso é ter sempre um stop definido e se bater nele, respeitar, sair fora para limitar as perdas. Para essa semana, pessoal, também eu identifiquei algumas possibilidades aí em cima de alguns ativos e de todos que eu olhei, eu mantive aqui, eu coloquei que passaram pelo meu filtro 3. Aliás, um deles já entrou nessa última semana mesmo, embora não tenha dado acionamento. Foi uma possibilidade de compra que eu comecei a identificar com as ações da Vale. Então, estou mantendo a mesma possibilidade de compra com ela. E acrescentando mais duas, Cielo e Lojas Renner. O que me chama a atenção em cada uma delas? Cielo e Lojas Renner, a gente percebe que ela tem uma clara divergência de fundo aqui no IFR, além de outros indicadores positivos, volume que está crescendo, o MACD também está ajudando. Então é uma ação que no visual ainda está em tendência de baixa, como vocês podem ver, mas olha como os fundos no IFR começaram a formar níveis cada vez mais altos, enquanto os fundos no gráfico de preço ainda em níveis mais baixos. Então o IFR, normalmente, ele nesse tipo de situação, ele pode sinalizar uma mudança de direção. Então o Cielo me chamou a atenção. Esse é um dos fatores por indicadores, mas tem outras coisas também. Recentemente ela fez uma alta bastante forte, né? Do nada o pessoal não conseguiu explicar esse movimento forte, depois recuou um pouquinho e outro movimento forte com volume na última sexta-feira. Então no preço também chamou a atenção, coloquei aqui, é um dos meus gatilhos. Lojas Renner também é outra, né? Outra que chama também bastante atenção, apesar de estar em tendência de baixa, aqui no tempo gráfico diário, olha o IFR novamente aí mostrando a sua divergência de fundo com relação ao gráfico de preços. Também pode estar indicando uma mudança de direção. E a Lojas Renner já não é de hoje, né? Nesses últimos pregões, ela tem tentado aqui dar umas arrancadas fortes, às vezes segura, às vezes não segura, e deu outra arrancada forte nessa última sexta-feira. Então pode ser uma também que já está preparando a reversão de tendência para alta, não teve como não considerar. E a Vale, né? A Vale que entrou na última semana, por que ela voltou aqui para o meu radar? Primeiro que ela formou esse belíssimo fundo duplo.
Num primeiro momento, apesar dela mostrar claramente essa possibilidade de reversão para alta acima dessa região de resistência de R$ 81, onde ela confirmaria a figura, pesaria um pouquinho o tamanho do stop, né? Abaixo desse último fundo. Mas o que eu comecei a notar? E eu passei esse call já na sexta-feira ainda no risco. Ela, depois que ela rompeu, na semana passada mesmo, no pregão seguinte ela voltou. No outro pregão também voltou um pouquinho, mas não perdeu contato com essa resistência. Aí eu imaginei, será que ela pode estar começando a preparar um novo fundinho mais alto? E se esse fundinho acontecer, beleza. Aí o problema do stop está resolvido porque a gente baseia o stop abaixo dessa região. Na sexta-feira não tinha ainda nenhum sinal de fundo, mas eu falei, bom, vai que começa a subir, eu não quero ficar de fora. Eu já passei o meu de olho e de fato subiu. Não acionou na sexta-feira, mas quem sabe nessa semana, né, ela pode ser também que dê a entrada. E a Vale tem uma boa correlação com o Ibov. Se o Ibov mantiver de fato, confirmar esse rompimento, que é o que todo mundo está esperando, a Vale com certeza ela deverá acompanhar. E nem preciso falar também, olha o IFR também, como ele está lindo aqui, se desenvolvendo já para cima em tendência de alta também. Então nem preciso falar muito sobre o IFR também para Vale. Mas para Vale, o que começou a me chamar a atenção foi essa formação aqui de fundo duplo ou de W. Então são as três que estão entrando no meu radar e agora vocês vão conhecer os pontos de entrada, os objetivos que eu estou traçando para cada uma e os pontos de stop que é importante que vocês respeitem, tá? Então a partir do instante que a gente tenha um ponto de entrada e um ponto de stop, aí o próximo passo é ajustar o tamanho da posição. Em função do que eu vou ajustar esse tamanho da posição? Em função do limite de perda. Então, para quem tem um limite de perda, por exemplo, de R$100, qual que é a quantidade máxima que eu vou colocar de compra, caso eu decida entrar naquela estratégia? Eu pego R$100 dividido por, abre parênteses, preço de entrada menos preço do stop e fecha parênteses. Aí eu vou ter o tamanho máximo da posição. De modo que se der errado, a perda não vai ultrapassar R$100. Se for 200, a mesma quantia, só que no numerador, em vez de 100, você coloca 200. Então, cada um define o seu limite de perda e, a partir daí, ajusta o tamanho da posição. E se for um valor R$200 para as 3, por exemplo? Então, você pega 200 dividido por 3 e vê, né, que quantidade você pode colocar de Cielo, que quantidade de Lojas Renner e que quantidade de Vale. Né? Também diluir, né, aumenta também as possibilidades do que resolver escolher uma delas apenas. Bom, vamos lá aos pontos. Cielo, gatilho de compra a partir de 2,69, parcial, onde é sugerido se desfazer de metade da posição, eu tenho usado bastante esse critério, já tem um tempo, 2,93, alvo final 3,14. E o stop a gente começa com 2,45. Eu sempre falo começa porque conforme o trade vai evoluindo, esse stop pode ser melhorado também. Lojas Renner, entrada a partir de 36,05, parcial 38,35, final 39,29, stop inicial 33,75. E finalmente Vale, mesmo ponto aqui para quem pegou o meu de olho na sexta-feira, entrada a partir de 81,85, parcial 84,60, final 90,30 e stop inicial 79,10. Então são esses aí os pontos de cada uma delas. Vamos torcer agora para que amanhã o mercado ele continue mantendo esse bom humor, né, que não aconteça nada negativo que mande tudo para baixo de novo, mas de qualquer forma esse sinal que o Ibov deixou é incontestável. Ele realmente, o mercado está com vontade, está com muita fome de virar esse jogo para cima. Então vamos torcer para que isso de fato se confirme, tá bom? Fico por aqui, pessoal. Bom finalzinho de domingo. E até a próxima. Muito obrigado. Valeu!